Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos no nome de Jesus Cristo um avanço, um milagre, um sobrenatural entrando na tua casa, entrando na tua família, e que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo dentro da tua casa, que todo peso vá embora, o peso espiritual da casa, dos quartos, tudo aquilo que oprime, tudo aquilo que traz perturbações, tudo aquilo que traz sonhos ruins, pesadelos noturnos, terrores noturnos, aflições, angústias, nós repreendemos agora, e que entre na tua casa a paz de Jesus Cristo, a alegria do Espírito Santo e a força do nosso Deus. Eu oro agora por toda pessoa que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. Senhor, a tua palavra diz, é o Senhor quem perdoa pecados e quem sara doenças. E diz lá em Isaías 53 que pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. Oramos por cura, oramos por milagre, oramos por maravilhas agora acontecendo no corpo físico dessa pessoa. Oramos para que toda impossibilidade que essa pessoa tem, que haja cura, haja milagre. Senhor, nós colocamos a nossa fé em Ti, Jesus. Sim, Jesus, Tu podes, e nós oramos agora declarando o milagre de Deus está sobre essa pessoa, o milagre de Deus está sobre essa casa, o milagre de Deus está sobre essa família. Que caia por terra o laço de Satanás, que caia por terra a armadilha do inimigo. Oramos também, Pai, por todos aqueles que intentam contra a nossa casa, contra a nossa família, e até mesmo más influências próximo dos nossos filhos. E te pedimos, Pai, guarda os nossos filhos e proteja-os de toda influência do mal. Também oramos, Senhor, para que o Senhor nos ajude em nossas decisões, nos dê sabedoria. Queremos ouvir a Tua voz e queremos ser guiados por Ti, doce e amado Deus, no nome de Jesus Cristo. Graças te damos, Senhor. Tu és maravilhoso. Aleluia. Amém. Deus te abençoe. Que alegria poder estar aqui junto com você. Eu quero compartilhar uma palavra ao teu coração. E se você entrou aqui hoje pedindo a Deus uma palavra, pedindo a Deus uma ajuda, pedindo a Deus uma direção, vai vir hoje para a tua vida. Amém? Deixa eu dar um testemunho aqui de uma irmã que nos acompanha. Inclusive, nós pegamos o testemunho dela nos comentários. Nos comentários o nome é Irineu Melo. Meu testemunho neste canal: Deus me curou de varizes e hemorragia e do medo da visão. Certo? Que Deus abençoe você em o nome de Jesus. O Senhor curou, o Senhor operou um milagre. Toda a honra e toda a glória sejam dados a Jesus. Ele pode todas as coisas. Coloca a sua fé em Jesus. Amém? Coloca a sua fé em Jesus. Coloca sua fé nele, porque ele não falha, ele não decepciona, ele não abandona, ele não ignora. Jesus. Amém? Escreve aqui nos comentários: Jesus pode todas as coisas. Escreve aí com fé, crendo que você não está simplesmente numa live, mas você está também na presença de Deus agora, em nome de Jesus. Deus me deu uma palavra, e a palavra é: melhor é ouvir a Deus. Sempre é melhor ouvir a Deus. Sempre é melhor ouvir a Deus. É melhor do que ouvir os amigos, é melhor do que ouvir os muitos conselheiros, é melhor do que ouvir muitas vezes gente que está indo para trás e quer que você vá para trás também junto com eles. Às vezes é melhor do que ouvir a família, certo? Ainda que a Bíblia diga que na multidão de conselheiros há sabedoria, e eu acredito nisso, certo? Que na multidão de conselheiros há sabedoria. Tem conselhos que a gente recebe de uma, de duas pessoas, que muitas vezes não é o conselho de Deus. É o conselho do coração daquela pessoa, mas não é o conselho de Deus.
certo? Então, quando a Bíblia fala da multidão de conselheiros, não está falando de um ou dois que estão falando bobagem, está falando de multidão de conselheiros mesmo, pessoas que estão alinhadas, pessoas que você pode abrir o coração para elas e pessoas que andam pela sabedoria divina. O que nós vemos hoje é muitas pessoas, sabe, que a vida delas não é vitória, não é sucesso, e as pessoas muitas vezes seguindo essas pessoas, seguindo o conselho dessas pessoas. Deixa eu dizer uma coisa para você, o nosso conselheiro maior deve ser o Espírito Santo. E sim, nós devemos buscar pessoas conselheiras, mas pessoas que tenham uma vida alinhada com Deus e pessoas que estejam vencendo, pessoas que estejam rompendo. E olha só, em Provérbios capítulo 3, preste atenção nessa palavra, Provérbios 3, versos 5 e 6 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Confiar no Senhor de todo o nosso coração e não no nosso próprio entendimento. O que a Bíblia está dizendo é que tem algumas coisas que nós não vamos entender direito e que ali devemos confiar em Deus, se foi Deus, tá? Se foi Deus, se está na palavra de Deus, então confia. Se foi Deus e está na palavra de Deus, confia. Não te estribes no teu próprio entendimento, ou seja, não te apoia aí. Ainda que você ache, mas será que vai dar certo confiar em Deus? Será que vai dar certo? Vai dar certo. Confia em Deus, coloca a sua fé em Deus, é o que a palavra de Deus diz. E aqui diz mais, diz assim: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Olha que tremendo essa palavra. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, todos. Ou seja, para onde eu ir, eu tenho que reconhecer que eu preciso da direção de Deus. Eu não posso tomar uma decisão baseada no que eu estou sentindo. Porque se você me ferir emocionalmente, digamos que eu e você sejamos sócios. Um exemplo, tá? Eu e você somos sócios. Aí você vem e me ofende. Bem, no calor do momento, é claro que eu não vou querer mais ser seu sócio. Mas se eu orar, o Espírito Santo pode dizer para mim: olha, no calor do momento, você falou coisas, você ouviu coisas e ninguém está certo. O que você tem que fazer é permanecer. Tá bom, Senhor. Ou seja, no calor do momento, você está lá discutindo, né, com a sua mulher, está discutindo com o seu filho. Aí você, no meio da discussão, você diz: não, porque eu vou embora dessa casa, porque eu vou abandonar isso aqui. É o calor do momento. Reconheça Deus no teu caminho. Não deixa com que a voz, sabe, a voz interna da alma, que diz: faz isso, faz aquilo, e movimente você para fora da direção de Deus. É por isso que a Bíblia diz aqui: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Vai mudar de trabalho, ora a Deus. Vai mudar de igreja, ora a Deus. Vai terminar um noivado, um namoro, ora a Deus. Vai mudar de cidade, ora a Deus. Vai fazer um grande investimento, ora a Deus. Vai desfazer uma parceria de negócio, ora a Deus. Vai desmanchar uma sociedade, ora a Deus. Vai começar a construir, ora a Deus. Tudo na nossa vida tem que passar pela oração. Porque o calor do momento é o calor do momento. No calor do momento, sabe, você está ali negociando um carro para comprar, de repente a pessoa fala uma coisa para você que você não gosta, você diz: eu não quero mais isso, não quero mais esse carro. Mas é o calor do momento, o negócio é bom, né? E o que você tem que fazer? Você tem que orar. É que as nossas emoções, elas falam alto. Escreve isso aqui nos comentários para você gravar. Nossas emoções falam muito alto. Escreve aí: nossas emoções falam muito alto. E quando as nossas emoções elas falam e elas falam alto, o que acontece? Nós podemos nos enganar, pensar que é a voz de Deus, quando na verdade é a voz da nossa alma gritando, a nossa alma chamando alto, querendo chamar
né, a nossa vida para aquilo que ela está sentindo. Mas a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Eu posso me enganar. Não, mas você ouve a Deus, mas eu posso me enganar. Porque todos nós somos falhos. Todos nós somos limitados. E todos nós temos uma alma. Todos nós temos um coração. A gente, sabe, não está sempre calmo. Tem dias que você está pressionado. A Bíblia diz que a mera opressão faz o sábio agir como louco. A mera opressão, a pressão, os problemas, as angústias, né? Coisas que nos desesperam, um problema com o filho, um problema no casamento, você vê um filho chorar, né? Por uma coisa que está passando. Sabe, eu não esqueço de uma família onde era só o casal e o filho, né? E o filho acabou casando. E daí o que aconteceu? O filho casou e a mulher começou a aprontar para ele. E daí os pais ficaram assim com o coração na mão, né? Os pais ficaram com o coração na mão, choravam por aquele filho, intercediam por aquele filho, e o filho lá sofrendo. E quando eu vi essa cena assim, eu pensei, puxa, né? Mesmo o filho estando casado, os pais ainda sofrem pelos filhos, né? Então é muito importante a gente compreender que a nossa alma vai falar muito forte, né? E o que o pai e a mãe vão dizer naquele momento que o filho ali está naquela situação? Eles vão dizer, não, separa, volta para casa, né? Por quê? Porque naquele momento é o coração de pai falando, Deu a primeira, eu posso dizer, sabe, o primeiro problema ali. Só que se você orar, Deus pode mostrar para você uma outra maneira de resolver aquele problema. É por isso que nós temos que cuidar o coração de pai e mãe, nós temos que cuidar o coração, sabe, de amizade, né? O coração de família. Nós temos que cuidar isso, porque o nosso coração, ele pode se colocar na frente, né, da vontade de Deus. Às vezes é o nosso coração, não é a vontade de Deus, é o meu querer, é o que eu quero, não é o que Deus quer. O que Deus quer é uma coisa, o que eu quero. Agora você me pergunta assim, tá, mas o que eu faço? O que eu faço? Eu quero agradar a Deus, mas eu não quero fazer o que Deus está me pedindo. Eu quero agradar a Deus, mas o que Deus está me pedindo para mim largar essa situação não é fácil para mim. Eu sei que não é fácil, mas e quando que foi fácil? Você entende o que eu estou falando? Quando que foi fácil? Porque é isso que a gente tem que entender. Tem coisas que às vezes não é fácil, gente. Não é fácil você abrir mão de uma coisa. Não é fácil você sair, sabe, de um lugar, de uma zona de conforto. Não é fácil você, sabe, ter que lidar com certas coisas. Não é fácil, mas seguir a direção de Deus, reconhecer o caminho de Deus é o melhor caminho para mim. É o caminho mais seguro. É o caminho que vai me proteger. É o caminho que vai guardar a mim e a minha casa. Eu não me animo a seguir um caminho que não foi aprovado por Deus. Porque até quando você sai de uma direção de Deus, você tem que ter humildade para reconhecer quando você está errado, para reconhecer quando você se precipitou, sabe? E voltar atrás. Você lembra do filho pródigo? Eu falei sobre isso na oração da manhã. O filho pródigo caiu em si. E quando ele caiu em si, ele disse, eu vou voltar, eu vou me levantar, eu vou voltar. Por quê? Porque ele viu que ele estava errado. Ele viu que ele estava num caminho que era dele, não era o caminho de Deus para ele. O caminho nosso pode nos levar à destruição. O caminho nosso pode nos levar à perda total. O caminho nosso pode nos levar, muitas vezes, até para a dor. Mas o caminho de Deus, mesmo que você enfrente aflições, o caminho de Deus, mesmo que você enfrente grandes desafios, é o caminho mais seguro. O caminho de Deus é o caminho mais seguro. O caminho de Deus é o caminho que você tem todo o suporte. Você não tem o suporte só da terra, você tem o suporte do céu.
sabe? É os olhos de Deus sobre você, é a mão poderosa dele sobre você. E eu vou dizer para você, não tente trocar o caminho de Deus pelo teu caminho, pelo caminho do teu coração. Siga o caminho de Deus. Siga o que Ele está colocando diante de você. Não deixa as tuas emoções gritarem, não deixa a tua alma gritar. Siga a direção de Deus. Siga, sabe, aquilo que o Espírito Santo está falando ao teu coração. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração, eu deixo essa instrução em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus avisa. Siga o caminho de Deus. Amém? Muito bem. Eu quero agora, antes de declarar o Salmo 91, quero pedir para você compartilhar essa oração, compartilhar essa palavra. Tem muita gente aí que talvez esteja para tomar alguma decisão. Siga o caminho de Deus e não do teu coração, certo? O teu coração é enganoso. Siga o caminho de Deus, o que Deus está colocando para você. Então, antes de você mudar de cidade, antes de você decidir vender o que Deus te deu, enfim, antes de qualquer coisa, ore a Deus. Se essa for a vontade de Deus, sinal verde, segue em frente. Mas se não for a vontade de Deus, ora um pouco mais, considera um pouco mais, sabe? Pede ao Senhor, para o Senhor dirigir as coisas e o Senhor vai dirigir. Amém? Bem, compartilhou aí com 10, com 20, com 100, com 1000. Compartilha em nome de Jesus. Deixa eu falar para você da nossa academia aqui no Global. Quem se inscrever até domingo na academia vai ter acesso a 21 e-books que a gente preparou para você. São livros digitais para você ler no seu celular, no seu tablet, no seu computador. Tenho certeza que vai edificar muito a tua vida e vai te abençoar. E um detalhe, quem se inscrever até domingo, ao meio-dia, a inscrição do primeiro mês da academia aqui no Global será menos de R$10. Exatamente, menos de R$10. Por que nós estamos fazendo isso? Para você experimentar. Queremos que você experimente a academia. Queremos que você entre lá e veja como é. E se depois você não se agradar, com 29 dias, 20 e poucos dias, você pode cancelar. Se não conseguir cancelar, entre em contato com a minha equipe. Mas eu tenho certeza que você vai gostar muito da academia aqui no Global. Vai ser um tempo profético aí na tua vida, vai ser um tempo de crescimento. Ano que vem nós vamos ter um módulo de teologia dentro da academia, para você que deseja, sabe, aumentar o seu conhecimento, se aproximar de Deus, buscar mais o Senhor. Dentro da academia nós vamos ter um módulo de teologia, certo? Vai ser uma bênção, vai te abençoar tremendamente em nome de Jesus. Tenho certeza que essa plataforma é uma plataforma de Deus para abençoar a tua vida muito em nome de Jesus. Muito bem, deixa eu declarar o Salmo 91. E para você que quer se inscrever na academia, o link está aqui na descrição do vídeo, tá? Ou direto no meu site www.vinicius17.com.br. Se Deus está tocando no teu coração para andar mais perto de nós, vem andar mais perto de nós dentro da academia aqui no Global. Amém? E olha só, nesse sábado nós vamos ter a vigília do Espírito Santo no coração do Rio Grande do Sul, em Santa Maria. Vai estar comigo alguns preletores de fora e nós vamos começar às 18 horas e nos vamos à noite, certo? Então teremos 3 ministrações na vigília, vai ser um tempo de impacto, vai ser um tempo de busca, vai ser um tempo de entrega, vai ser um tempo maravilhoso. O endereço da igreja que eu e minha esposa somos voluntários é Rua Carlos Ur, número 935, tá? Eu e minha esposa somos voluntários nessa igreja e vai ser um prazer receber você e receber a sua família, em nome de Jesus Cristo. E no domingo teremos a Santa Ceia. A Santa Ceia do Senhor às 9h30 da manhã e às 20 horas. Eu estarei ministrando no culto das 9h30. Convido você a estar com a gente, ok? Tá aí o convite. Ora a Deus aí. Salmos 91 diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido.
Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas tuas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Você já deixou a sua curtida aqui nesse vídeo? Já se inscreveu no canal, você que está aqui pela primeira vez? Vamos andar juntos. Compartilha com outras pessoas essa oração. Manda aí para amigos. Alguém precisa ouvir essa palavra. Alguém próximo de você. Você está aqui para ser abençoado? Sim, você está aqui para ser abençoado. Mas você está aqui também para abençoar outras pessoas. Então pega o link aí e compartilha. As pessoas têm que terem o seguinte sentimento dentro de si. Eu estou sendo abençoado. Mas essa semente não pode morrer em mim. Eu tenho que abençoar outras pessoas, certo? Então, devemos entender que a bênção não pode parar em nós. Se eu estou sendo abençoado, eu tenho que abençoar. Se eu estou sendo abençoado, eu tenho que abençoar. Então, manda essa oração aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas, em nome de Jesus. Vamos orar? Deixa eu orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai, derrama da Tua graça sobre a vida de cada pessoa que está aqui orando junto comigo nesse momento. Eu quero fazer uma declaração profética, Pai, em favor dessa família. E a declaração, Senhor, que eu faço hoje é que toda essa casa será dirigida pelo Senhor. O Espírito Santo os guiará, sempre mostrará o caminho, sempre dará sinais, através de visões, de sonhos, através da confirmação, da testificação no interior, através da palavra, através de um homem de Deus. Essa pessoa que está buscando ouvir a Deus, ela terá a resposta. Senhor, a Tua palavra diz em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei. Meu Deus, oramos por respostas que chegarão até essa pessoa. Ela irá orar e ela terá resposta. Em nome de Jesus, a resposta vai chegar no caminho dela, a resposta vai chegar na casa dela, a resposta vai chegar para ela, a resposta de Deus. A resposta de Deus vai chegar para ela. Oramos para que o Senhor tire todo o atrapalho do caminho dessa pessoa, toda a confusão, toda a inveja, toda a maldade que saia do caminho em nome de Jesus. Dá vitória para o teu filho, Pai. Dá vitória para a tua filha. Oramos, Senhor, pela cura de todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. Oramos por mulheres que não conseguem engravidar. Cremos que Jesus Cristo cura. Cremos que Jesus Cristo opera milagres e te pedimos um milagre sobre esse casal. Um milagre, Pai, sobre essa família. Que o Senhor intervenha, que o Senhor opere um milagre. Meu Deus, eu oro para que o Senhor tire as pedras do caminho, para que todo espírito de crítica, todo mal lançado contra essa pessoa, toda praga lançada, toda maldição lançada, seja quebrada agora. Nós abençoamos a tua vida e declaramos que tu é uma bênção, declaramos que teus filhos são uma bênção, declaramos que teu casamento é uma bênção, declaramos que a tua empresa é uma bênção, declaramos que a tua empresa é uma bênção. Em o nome de Jesus, que a mão do Senhor seja sobre ti, a mão de favor, a mão de graça, no nome de Jesus Cristo. Amém e graças a ti, meu Pai. Amém, gente querida. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua casa. Compartilhe essa oração no nome de Jesus. Paz, prosperidade, salvação na tua casa. Eu quero mandar um abraço também a todas as crianças. Tem muita criança que assiste aqui as orações. Um abraço para vocês, viu? Jesus ama vocês. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos a paz, a alegria, as bênçãos de Deus sobre essa casa e sobre essa família. Que a tua luz, Jesus, esteja nessa casa e que nenhum mal possa prevalecer, nem a insônia,
nem a perturbação, nem as opressões. Nós declaramos os Salmos 23 sobre essa casa. O Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo aqui nessa oração. Nós te damos graças, nos rendemos a Ti, ó Deus, e sabemos que não existe poder maior do que o Teu poder. Nos rendemos a Ti, colocamos no altar a nossa família, colocamos no altar o nosso futuro, colocamos no altar o nosso coração. Nos rendemos a Ti totalmente, Jesus. E apresentamos a Ti, Senhor, a nossa carta para Deus. Todas as nossas orações específicas que foram escritas aqui nessa carta, colocamos diante de Ti e pedimos a Tua bênção e pedimos o Teu favor, no nome de Jesus Cristo. E damos toda a honra e glória a Jesus Cristo, porque é Ele que cura, é Ele que liberta, é Ele que salva. Nossa fé está em Jesus, invocamos o nome de Jesus nesse momento. Graças te damos, Senhor, graças te damos. Diga assim comigo: Jesus, eu invoco o Teu santo nome. Amém? Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Profetizo uma noite extraordinária de abundância, de crescimento, de avanço, de alegria, de fortalecimento para ti e para todos da tua casa. Quero pedir a você que está entrando agora nessa live, já deixa a tua curtida aqui por gentileza. Se não é inscrito no canal, inscreva-se, vamos andar juntos. E se puder, compartilhe com o máximo de pessoas que você sentir no coração. Porque se você está sendo abençoado, você tem que repartir o pão. Porque é no partir do pão que há multiplicação. Então, compartilhe esse pão que você está recebendo hoje, que é a palavra de Deus, que é as orações. Mande para outras pessoas, manda para amigos, para familiares, para pessoas próximas. Vamos compartilhar. Amém? E quero convidar você, nós estamos agora há 2 dias de encerrar esse nosso propósito e queremos ser fiéis a ele. E eu gostaria muito de lançar aqui um desafio para você. É você acordar no sábado e no domingo às 6 da manhã, junto comigo. Ou seja, eu sei que é dia, né, que muitos de vocês tiram para dormir um pouco mais, né, ou às vezes vai estar numa viagem, numa coisa, mas eu quero lhe convidar a você entregar para Deus esses minutos, nem que depois da oração você volte a dormir, mas entregar esses minutos de acordar às 6 da manhã. A Bíblia diz que os que de madrugada me buscam me acharão. Então quero convidar você a estar nesse final de semana, sábado e domingo, em oração junto comigo. Amém? Esteja em oração aqui junto comigo, sábado e domingo, às 6 da manhã. Quero ver quem vai conseguir aí, né? Quero ver quem vai conseguir acordar cedo. E tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Falta 2 dias, hoje é o 10º dia do nosso propósito, estamos firmes. E você que está aí, ainda não fez a sua carta para Deus, faça a sua carta para Deus. Bem, hoje eu quero compartilhar uma palavra com você. Faça 2 coisas sempre, quando você estiver passando por um turbilhão na vida. 2 coisas são fundamentais. Você não pode jamais deixar de praticar esses 2 princípios. Não deixe de orar e não desista. Eu vou repetir. Não deixe de orar e não desista. Faça essas 2 coisas sempre, sempre, sempre. Porque quando estamos enfrentando lutas, geralmente baixamos a cabeça, desanimamos, entristecemos, principalmente quando é algo injusto, é algo maligno, é uma maldade. A Bíblia nos diz em Marcos capítulo 5, olha o que está escrito lá, eu quero mostrar isso para você porque foi o que Jesus fez. Foi o que Jesus fez e é o que eu e você precisamos fazer. Marcos capítulo 5, verso 35 e 36 diz assim: falava ele ainda
quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir, olha só, Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Esse é o problema da gente. Nós, muitas vezes, deixamos de prestar atenção, de discernir a santa presença que está conosco, para colocar os nossos olhos e o nosso foco no problema. Quando Jesus chegou na casa de Jairo, alguém chegou com a notícia: não adianta mais, ela morreu. Ou seja, alguém chegou para distrair a Jairo. A filha dele estava muito doente e nesse intervalo ele foi até Jesus e disse: a minha filha está muito doente, vem até a minha casa, eu preciso da tua ajuda. Ele foi lá, fez a petição dele a Jesus e Jesus prontamente foi até a casa de Jairo. Mas chegando lá, a notícia foi essa. A notícia foi: ela morreu, não adianta mais. E quando isso acontece, sabe, de você ter uma notícia tão dura, uma notícia assim arrebatadora, é o tipo de notícia, imagina, né? Eu tenho filhos, amo meus filhos, então isso destrói uma pessoa, isso destrói. Mas a Bíblia diz aqui, olha o que Jesus fez, mas Jesus, sem acudir a tais palavras, sem acudir, ou seja, em outras palavras, ele ignorou. E ele disse: Jairo, vem cá, não temas, crê somente. Talvez enquanto tudo estava desmoronando no emocional de Jairo, Jesus então diz para ele: não temas, crê somente, não tenha medo disso. Não fica preocupado com isso, não coloca teus olhos nisso, não coloca teu coração. Daí você diz assim: mas como? Como que ele não iria colocar o coração dele diante de uma notícia destruidora, de um cenário de caos, de destruição, de fim de sonho? Então, Jairo decide focar em Jesus. Decide focar em Jesus. E aqui, é nesse momento, que eu e você temos que aprender a focar em Jesus. A focar em Jesus. Porque quando as lutas vêm, a gente quer, sabe, resolver. Mas quando não consegue, desanima. Mas é aí, nesse ponto, depois de não conseguir, que você tem que chegar a Jesus e dizer: Jesus, é só tu agora. Jesus, minha vida está nas tuas mãos, tu tens o controle, tu és o soberano. Eu creio em ti, eu creio em tudo que o Senhor tem dito para mim. Lembre-se, quanto mais você medita sobre algo, mais poder você dá para isso. Se Jairo não tivesse mudado rapidamente o pensamento, aquele pensamento talvez tivesse dominado ele e ele dizer a Jesus: mestre, obrigado pelo Senhor ter vindo aqui, mas eu vou ter que ficar com a minha mulher e eu quero chorar, eu não estou bem, eu não estou legal, então me desculpe ter trazido todos vocês até aqui. Mas não, Jairo, ele ouviu Jesus falar com ele e ele rapidamente, ele mudou o foco dele. Esse é um segredo para milagres acontecer na nossa vida, mudar o foco rapidamente. Porque o diabo quer, sabe, é que você foque no negativo, foque no problema, no rolo que você está, na situação adversa, na perseguição que você está enfrentando, na inveja que você luta, sabe? Ele quer que os teus olhos estejam nisso. O diabo manda um diabinho, podemos dizer assim, para sentar no ombro de muitas pessoas, e ele fica dizendo no ombro delas: o que tu vai fazer? O que tu vai fazer?
O que tu vai fazer? E agora? E agora? Qual que é a tua reação? E agora? É nesse momento que você tem que orar. Não é o momento de você estar escutando vozes. É o momento de você se render a Deus. O que Deus quer que eu faça? Bem, não se concentre no seu problema. Esse é o primeiro ponto. Não se concentre no seu problema. Aonde que eu tenho que me concentrar? Naquele que pode resolver. Então eu vou ter que ir a Ele. Porque agora esse negócio é com Deus, essa situação é com Deus, esse problema financeiro é com Deus, essa falta é com Deus, esse desafio é com Deus, essa luta é com Deus. Então eu vou para Jesus. Eu vou para Jesus, eu vou me entregar a Jesus, eu vou me render a Ele. Prestamos muita atenção nos nossos problemas. E quanto mais atenção damos a eles, maiores eles ficam. Sabia disso? Onde quer que você se concentre, é isso que se torna maior na sua vida. Então, se você começar a se concentrar na falta, a falta vai ficar cada vez maior. Se você se concentrar, sabe, na inveja, na perseguição, essa perseguição vai aumentar. Mas a partir do momento que você coloca seu foco em Deus e você diz: Deus, a minha vida não está fácil, mas eu me coloco diante de Ti. E eu creio que o Senhor vai intervir, eu creio que o Senhor vai agir na minha vida, eu creio que um milagre vai acontecer, eu creio que algo bom vai acontecer na minha vida. Quando nós decidimos mudar o nosso foco para Jesus e para a palavra, não tirar os nossos olhos dele, então Deus faz coisas na nossa vida que serão surpreendentes. É por isso que precisamos nos concentrar em Deus e na sua palavra e tornar Deus maior do que o nosso problema, tornar as promessas de Deus maior do que o que nós estamos enfrentando. Falar excessivamente sobre as coisas erradas, talvez esse seja um dos maiores problemas que nós cometemos. Por quê? Nós erramos isso. Nós estamos cometendo um problema, outro problema na verdade, estamos gerando outro problema. Por quê? Porque estamos falando excessivamente sobre um assunto. Muda o foco, troca o disco. Para de falar disso. Entrega isso a quem pode cuidar disso e você se coloca diante de Deus. Você se rende a Deus. Não tem problema desabafar um pouco se você estiver sofrendo por algo. Conte a alguém, peça uma oração, mas fale sobre isso, apenas fale sobre isso um pouco. Caso contrário, se você falar excessivamente, isso vai manter você refém daquele assunto, refém daquela situação. Continue crendo. Enquanto esperavam para ver o que aconteceria com Lázaro depois que ele morresse, foram até Jesus e disseram: olha, Lázaro está morto. Jesus sabia que ele tinha morrido. Então Jesus vai ao velório de Lázaro e quando chega lá, olha o que Jesus diz em João capítulo 11, verso 40. Se creres, verás a glória de Deus. Jesus, ele estava ignorando, sabe, a circunstância atual. E ele estava dizendo: se vocês crerem, vocês vão ver a glória de Deus. Então, é isso, gente. É tirar o foco daquilo que está sugando a nossa energia, que está dragando o nosso ânimo, e colocar a nossa fé na palavra de Deus, colocar a nossa fé no que Deus disse, colocar a nossa fé em Jesus Cristo. Nosso foco tem que estar nele e não nos nossos problemas, não nos nossos desafios. O que você pode fazer quando não sabe o que fazer? Apenas creia, ore e não desista. Acredite que mesmo que você não saiba o que fazer, Deus sabe. Alguns de nós acabaram se concentrando tanto no problema que acabaram perdendo ou enfraquecendo na fé. Mas em Hebreus capítulo 12, verso 2, a Bíblia diz: desvie o olhar de tudo que pode distrair você de Jesus. A Bíblia diz: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olhe para Ele e elimine o que distrai a tua visão, o teu foco. O segredo está esse: não podemos tirar os olhos de Jesus, nem um dia, nem um minuto sequer.
Nosso foco, nossa visão tem que estar nele todo dia. Eu devo acordar pensando nele. Eu devo orar e colocar tudo nas mãos dele e dizer: Deus, eu não vou me preocupar com essas contas para pagar. Eu vou trabalhar, eu vou fazer a minha parte, eu vou me esforçar, eu vou sair para a rua, eu vou lutar, mas eu confio em Ti. Meus olhos estão em Ti, Tu vai prover, Tu és o meu pastor e o Senhor vai cuidar de mim e da minha casa. Essa tem que ser a nossa fé. Se você chegou hoje aqui nessa sexta-feira, sabe, preocupado com tantas coisas que você não conseguiu resolver, com tantas coisas que se levantou contra você, com coisas que você ainda tem para resolver, talvez com os salários que você tem para pagar na segunda-feira. Eu não sei. O que eu estou dizendo para você é: coloque a sua fé em Jesus. Só isso. Coloque a sua fé em Jesus. Coloque a sua fé em Jesus. É isso. Coloque a fé nele. Amém? Glória a Deus. Eu deixo essa instrução para ti, em nome de Jesus. Diga assim comigo: orar e não desistir. É isso que Deus quer, orar e não desistir. Fique firme e confie no Senhor, não tira os teus olhos de Jesus. Amém? Esse é o segredo. Eu quero declarar o Salmo 91 agora, certo? E você que entrou nessa live, quero lhe convidar amanhã, 6 da manhã, eu quero ver quem vai estar sábado e domingo comigo aqui na oração às 6 da manhã. Eu quero ver quem pode entregar esses minutos aí, mas que você vai ter que despertar, quem pode entregar esses minutos aí para Deus. Amém? Eu creio, depois da oração você dorme, mas eu convido você a se entregar a Deus. Amém? E domingo eu estarei ministrando às 9 da manhã, minha esposa às 18h30, na igreja aqui em Alphaville, na Avenida Aruanã, número 120. É a igreja que nós congregamos. Eu e minha esposa começamos essa igreja e passamos ela à frente. Então, agora tem um outro pastor titular, mas nós congregamos essa igreja e temos o prazer de servir. E as pessoas muito me perguntam por que eu não pastoreio. Bem, eu não tenho como pastorear hoje, porque hoje eu tenho duas coisas que eu cuido muito no meu ministério. Primeiro, é o que eu estou fazendo diariamente, né, que são as lives, a Academia Quino Global, que é o meu foco, as escolas, quando a gente tem as escolas de profeta, certo? E a minha segunda coisa, que a gente não fala muito, eu ajudo muito empreendedor, certo? Eu ajudo muito empreendedor, eu dou mentoria para alguns empreendedores, então isso aí tira um pouco do meu tempo. Então eu não consigo cuidar da igreja, eu cuidei da igreja por 20 anos, gente, tá? Por quase 20 anos eu cuidei da igreja e é uma bênção, né? Mas eu acredito, aliás, mais de 15 anos eu fiquei full na igreja, né? E depois eu não consegui mais cuidar porque comecei a viajar, a escrever livro e outras coisas. Mas tenho feito o meu melhor, né? Tenho feito o meu melhor, todos os domingos estou na igreja, estou ajudando a igreja, participo de muitas reuniões dentro da igreja, ajudando, né? Então é por isso, né? Algumas pessoas me perguntam: por que você não pastoreia a igreja? Porque eu não consigo hoje, tá? Não consigo hoje e entendo que há um tempo para todas as coisas, né? E um detalhe, o pastor, ele tem muito trabalho, né? E o pastor, ele tem que ficar integral na igreja. Esse é o meu pensamento, né? Não tem como o pastor, por exemplo, ter um ritmo de vida que nem eu tenho. O pastor não consegue fazer live e cuidar da igreja, né? Então, ore pelo seu pastor, viu? Porque ele tem bastante trabalho, né? Ore por ele, tá bom? Então, só queria deixar isso aqui porque as pessoas andam me perguntando muito sobre isso, né? E a resposta é essa. Eu e a minha esposa começamos a igreja, mas tivemos que passar ela para frente porque a gente não consegue cuidar. Lá no Sul aconteceu a mesma coisa com a gente. A gente não conseguia cuidar, a gente teve que passar ela também, né? O trabalho de um pastor é muito intenso, e o pastor tem que ter dedicação total dentro da igreja. Esse é o meu entendimento, tá bom? Muito bem. Salmos 91, mas domingo agora eu vou estar na ceia, como eu disse para vocês, tá? Quase todos os domingos eu estou ministrando na igreja. E quando eu não estou aqui em São Paulo, eu estou em outro lugar, eu também ministro no domingo, transmito para vocês, né? Então, Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel.
Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Vamos orar? Permita-me orar por você. Vamos pegar nossa carta para Deus, tá? Você pega aí a sua carta e nós, em uma só fé, vamos orar agora. E para quem está entrando aqui pela primeira vez nessa oração, a carta para Deus foi algo que Deus me direcionou. E o Senhor me disse assim: ensina meus filhos a fazerem orações específicas. Então, nessas orações que a gente está fazendo, a gente especificou, né, detalhou os pedidos para Deus. É isso que nós estamos fazendo, ok? E você pode fazer aí também. Eu quero pedir também, depois que terminar a oração, se você puder compartilhar, sabe, com amigos, com parentes, em grupos, manda aí para o máximo de pessoas que você puder essa oração. Aprenda a partilhar o pão que você está recebendo. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós consagramos a Ti a nossa vida e apresentamos a Ti nossas cartas, nossos pedidos, essas orações específicas que estamos fazendo em favor da família, em favor da vida espiritual, em favor da saúde, em favor dos relacionamentos, dos negócios, e pedimos a bênção do Senhor, pedimos a resposta do Senhor. Como está escrito na Tua palavra, Pai, clama a mim e eu te responderei. Senhor, nós cremos que o Senhor é Deus que intervém, é Deus que responde. Por isso eu oro agora para que todo aquele que está doente, que pediu ao Senhor saúde, que pediu ao Senhor cura, no nome de Jesus nós declaramos saúde sobre essa pessoa. Jesus, Tu cura. Nós cremos, Jesus, que Tu cura, e nós declaramos saúde no corpo físico dessa pessoa, do alto da cabeça à planta dos pés. Dizemos a alergia, dizemos as infecções, aos cânceres, aos nódulos, aos microcistos, as dores no corpo, rendam-se ao poder de Jesus Cristo. E eu oro também, Senhor, para que o poder de maravilhas restaure o corpo físico dessa pessoa, restaure movimentos, restaure, Senhor, uma vida saudável, no nome de Jesus, um ânimo novo sobre essa pessoa. Derrama do Teu poder e dá vitória a ela, Pai, dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família. Eu oro para que as brigas cessem dentro do lar, as confusões, os conflitos, Senhor, que vêm até de fora para essa família. Senhor, em nome de Jesus, dá vitória para essa pessoa, dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família, proteja, prospere, opere milagres, livra de todo mal, Pai, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Coloca a Tua mão, Pai, e nós quebramos agora, no nome de Jesus, todo tipo de influência espiritual contra a vida dessa pessoa. Todo tipo de influência espiritual maligna que seja quebrada agora e que por 7 caminhos vá embora. Senhor, eu declaro vida sobre essa pessoa, saúde, paz, alegria no Espírito Santo, em o nome de Jesus Cristo. Que o Senhor fortaleça e que a luz de Jesus Cristo entre nesse lugar. Aonde houver trevas, eu dou uma ordem, em nome de Jesus. E que a paz de Deus esteja sobre essa pessoa, a vida de Deus esteja sobre ela, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Que Deus abençoe a tua vida poderosamente. Compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Que Deus te guarde, que Deus te abençoe e até amanhã. Vou esperar vocês, hein? 6 da manhã, se Deus quiser. Um abraço a todos.